todos vocês na pauta de reunião semanal de comissão temporária especial. Abrindo aqui os trâmites, eu quero, antes de dar seguimento, pedir perdão aqui ao Heitor, que eu soltei essa semana uns vídeos e o negócio abalou a idade, tá? Porque eu tenho... aí eu tive também comunicação com a Vale, que também me pediu, perguntou o que estava acontecendo, e eu expliquei que normalmente eu costumo soltar remakes de vídeos que eu já fiz no passado, e para ver que agora tem dado caminhos, ou seja, as coisas estão acontecendo. E aí te peço perdão, e em relação à Vale do Rio Doce também. O vídeo que eu coloquei é de algo que já tinha acontecido e que a Vale já tinha resolvido. É só para a gente seguir tranquilamente. Muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, hoje, conversando aqui com meus pares, nós entendemos que seria interessante a gente fazer uma mudança de pauta. Hoje nós temos aqui duas apresentações. Uma que já é ordinário, já vem constante, e um convite que nós temos aqui, que é a nossa secretária de saúde e o Alexandre, que é diretor do Hospital Nossa Senhora das Dores. Os dois vão fazer uma apresentação para a gente a respeito de como o trâmite circular no Hospital Nossa Senhora das Dores e Secretaria de Saúde em relação ao tratamento do câncer, que é algo que não só nós, vereadores, mas a comunidade tem tentado entender como é e como que funciona esse fluxo. Então, a gente vai fazer uma inversão de pauta, dando a fala para a secretária e o diretor, Alexandre, e depois dessa apresentação, nós voltaremos nos projetos e seguiremos com os nossos atos que está dentro da normalidade. Tá certo? Então, eu queria convidar... Você trouxe algum slide, alguma coisa para passar? Não, né? Vai ser só no microfone mesmo? Então tá bom. Violão e voz, então. Então... Isso. Perfeito. Isso. Perfeito. Deixa eu perguntar. Quero chamar então a secretária de saúde, Fabiana, e o Alexandre Machado. Alexandre Coelho e Fabiana Machado. Dois testes. De novo. Na verdade. A gente vai sentar, bater papo. Não, vocês pé ruim. Não, tem não. Você senta aqui, ó. Eu não consigo ficar muito tempo em pé, não. Por causa da minha coluna. Depois que fechar, eu vou liberar o Alexandre. Eu vou continuar. Você vai falar sobre. Eu acho que vocês não costumam fazer isso. Não, porque eu não vou fazer leitura, não tem nada a fazer. Eu vou fazer, não. A gente chegou em projeto.
E mesmo se tivesse chegado, a gente não chegou em consenso entre os vereadores de ouvir. Vamos só jogar. Isso. Você quer fazer ela aqui? Você tem ela aí? Tá. Você tem bem. É a tela. Tá na hora de se ele quer protagonizar. Assim, deixa eu falar assim, no momento é esse mesmo. A gente tem medo, não? Escolher ouvi-lo. Eu já sabia que ele viria, não? Pega aquela cadeira do fundo lá. Do Código Sanitário. Desse aqui. Ah, tá. Tá bom. Muito bem. Antes de passar a palavra para a secretária, Fabiana Machado, só para que vocês entendam o contexto, tá? Eu, particularmente, trabalho com prevenção e combate ao câncer. Tem o vereador Marcelino, que também vem desenvolvendo e trabalhando nesse sentido. O vereador Marcelino, ele fez um requerimento pedindo à Fabiana que viesse. Eu tinha proposto, numa reunião de comissão, trazer o Alexandre para que a gente pudesse falar sobre o tema. Hoje, falar sobre câncer está deixando de ser um tabu, não é? Porque, se você for ver, quase todas as casas têm um caso. Eu posso falar que aconteceu comigo. Então, é momento de conversar. E a maioria das pessoas querem saber como funciona hoje o tratamento. Nós temos já a radioterapia, que já está funcionando na cidade. Mas como, se a pessoa precisar, como funciona, como tratar? E aí eu queria que a nossa secretária, em parceria com o Alexandre, pudesse tirar as dúvidas. Se alguém tiver uma dúvida, pode anotar e perguntar, que tanto o Alexandre quanto a Fabiana está aqui hoje disponível para tirar todas as dúvidas necessárias nesse sentido. Tá certo? Obrigado. Bom dia, boa tarde, né? Na realidade, boa tarde a todos. Esse lugar aqui é um lugar comum, né, dos secretários comparecerem, até porque essa é uma casa, né, que tem que receber mesmo, né, os secretários para as dúvidas, para os esclarecimentos, para as prestações de conta, enfim. E nós fomos convidados pelo Marcelino e pelo Elias para vir falar um pouco da oncologia, já que a oncologia hoje é um tema que não é mais desconhecido, né, para a população. Nós temos tido números cada vez maiores de pacientes com diagnósticos, sejam diagnósticos diversos. Já estive aqui falando no Outubro Rosa, depois voltamos no Novembro Azul. E é importante que a gente esclareça como que funciona o serviço oncológico hoje no nosso município, né? Visto que nós somos responsáveis por outros 26 municípios. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, não só enquanto secretaria, mas também enquanto Hospital Nossa Senhora das Dores, que é o hospital que presta esse serviço de forma muito responsável, de forma muito comprometida em relação aos pacientes da oncologia. Bom, mas o Elias e o Marcelino e os outros vereadores nos fizeram várias perguntas, né, de como que o paciente chega até o serviço da oncologia. Então, isso é muito importante esclarecer, né? Nós sempre temos que ter em mente que o paciente ele tem uma porta de entrada no SUS, né, que são as nossas unidades básicas de saúde, que a gente chama costumeiramente da atenção básica, né, do município, os nossos PSFs.
Então, o paciente chega até lá com alguma queixa, né, com algo que o incomoda, seja uma dor, seja algo do tipo um nódulo mamário, né, uma dificuldade para urinar, que eu estou dando diversas características que são normalmente ditas pelos pacientes quando eles chegam nas nossas unidades. Quando isso é apurado, obviamente, o nosso médico de saúde da família, ele encaminha esse paciente para um especialista, né? Seja um urologista, seja um ginecologista, um mastologista. Então, esse paciente ele é encaminhado para a nossa rede. Nós temos especialistas no Hospital Municipal Carlos Chagas, nós temos especialistas no nosso Centro Estadual de Atendimento Especializado, que é o CEAI. E aí esse paciente ele segue para a sua consulta, esse médico ele solicita os exames necessários, né? E a partir do momento que esses exames retornam para esse médico com alguma alta suspeita, o que é aquilo? Às vezes você não fecha o diagnóstico, mas aquele exame ele traduz uma alta suspeita para esse paciente. De forma imediata, esse paciente ele retorna para a sua unidade básica de saúde, né? Porque lá, como eu acabei de dizer, é uma porta de entrada para esse paciente seguir para os diversos serviços. Depois que ele retorna para a unidade básica com o seu exame dito aí alta suspeita, né? A gente hoje no município nós temos uma comissão, que é a Comissão Municipal de Oncologia. Nós temos representantes aqui da secretaria, desta comissão. Essa comissão avalia todo aquele processo, todos aqueles exames, e aí sim a gente encaminha para o serviço do hospital, né, Nossa Senhora das Dores, para ele seguir o seu fluxo de fechamento de diagnóstico, qual a melhor conduta, se esse paciente ele vai seguir só para quimioterapia, se esse paciente vai seguir para a quimio e agora a radioterapia, que também já temos no município. Antigamente a gente seguia com esse paciente para Belo Horizonte, ainda temos paciente finalizando os seus tratamentos em Belo Horizonte. Como vocês sabem, o tratamento da radioterapia não é um tratamento que a gente interrompa. Então, os pacientes que já estavam, né, nesse tratamento em Belo Horizonte, eles estão finalizando, e os novos pacientes que vão surgir, eles já iniciarão, né, o seu tratamento no próprio município de Itabira. Então, muitas dúvidas surgem, né? O Elias fez uma pergunta, o próprio Marcelino. Em quantos dias esse paciente, a partir do momento que tem uma alta suspeita, ainda não confirmado um diagnóstico de câncer, né? Quanto tempo que ele tem, que nós, né, município, temos a obrigação de levar esse paciente para o serviço oncológico? Então, a princípio, por legislação, nós temos 30 dias para esse paciente ser feita a primeira consulta oncológica, né, dentro já do serviço de oncologia, e nós temos até 60 dias para esse paciente iniciar o tratamento, seja ele por quimioterapia, seja ele só por radioterapia, ou seja, a conjunção das duas terapias, que a gente sabe que tem pacientes também que necessitam iniciar das duas formas. Então, eu fiz aqui uma introdução, até para que a gente fomente as dúvidas, né, de como que o município tem trabalhado em relação à oncologia, para a gente poder, em seguida, aqui passar para o Alexandre, para ele falar que daqui para frente, a partir do momento que esse paciente entra para o serviço de oncologia, qual que é o caminho que ele persegue dentro do hospital, né? Então, é muito importante a gente dizer o antes, até que ele chegue, né? Então, muitas perguntas vieram também. E se o paciente for um paciente da rede particular, né? Muitas vezes a gente recebe paciente da rede particular que não tem condição de seguir seu tratamento, por exemplo, por um plano de saúde. A gente recebe, sim, esse paciente é prioridade para o serviço de saúde do município, mas, como eu disse, ele não deixa de fazer a sua entrada pelo nosso PSF. Ele vai para o nosso PSF, porém, já com o diagnóstico, ele tem que passar por essa rede, porque na reunião que nós fizemos, Clícia, a nossa gerente, a nossa subsecretária de Urgência e Regulação, explicou muito bem. A gente tem que falar de uma linha de cuidado. O paciente ele não é fragmentado, ele não é uma pessoa que tem câncer, ele não é uma pessoa que tem hipertensão, ele não é uma pessoa que tem um diabetes, ele é tratado como um todo. Então, ele volta para a atenção básica para a gente seguir essa linha de cuidado, né? Porque, às vezes, o paciente oncológico, gente, ele tem complicações nesse meio, né, dos seus procedimentos. Então, muitas vezes, eles retornam para as internações, não só por motivo
do diagnóstico oncológico, mas por complicações que o próprio diagnóstico lhe oferece. Então, esse paciente ele tem que estar na rede, por quê? O seu médico do PSF ele tem que saber o que ele está fazendo durante esse percurso. Então, não adianta a gente pegar esse paciente já com diagnóstico de uma rede particular, por exemplo, e já seguir com ele para um tratamento de quimioterapia ou para um tratamento de radioterapia. Nós, da Rede SUS, temos que conhecer o histórico desse paciente. Então, falando um pouco bem ampla, né, bem amplamente assim, das legislações que nós citamos agora há pouco, e aí eu vou passar para o meu colega Alexandre falar um pouquinho do pós, né, do pós-acompanhamento aí já com a alta suspeita. Boa tarde a todos. É uma honra participar aqui desse momento de esclarecimentos do serviço de oncologia do Hospital Nossa Senhora das Dores. É um serviço jovem que iniciou em 2017 e já alcançou aí milhares de vidas, trazendo aí uma transformação na saúde ao longo desse período. Parabenizar minha colega Fabiana, que ela deu uma aula aqui agora de acesso à rede. E a parte do hospital, ele é uma ponta que é conectada pela Comissão Municipal de Oncologia. Então, para nós no Hospital Nossa Senhora das Dores, aqui destacar a Dalila, que é a gerente do serviço de oncologia, junto com a Ana Paula, diretora hospitalar, que são as que conduzem esse serviço. Esse paciente ele chega para a gente somente depois que a Comissão Municipal de Oncologia avalia e solicita o especialista que esse paciente necessita. Então, nenhum serviço, nenhum paciente chega de demanda espontânea para a gente, ele é todo regulado pela Secretaria de Saúde, tanto Itabira quanto os outros 26 municípios são regulados pela Comissão Municipal de Oncologia. Então, esse paciente, ou uma alta suspeita, ou já com o diagnóstico fechado, que é o anátomo patológico, que confere aí o tipo de câncer, chega para a gente a solicitação das especialidades que nós atendemos. Nós atendemos cirurgia geral, cirurgia oncológica, urologia, ginecologia, mastologia e fazemos os cânceres de pele também. Itabira ela tem uma particularidade que ela vai um pouco além. Isso é característico do município de Itabira, de sempre conseguir conferir algo a mais no trabalho em saúde. E dentro dessas especialidades, a comissão nos solicita vaga de consulta. Então, é demandado diariamente novos casos que necessitam de agendamento por estas especialidades e, a partir do momento que ele é atendido, inicia-se um processo que nós chamamos de rastreamento, que aquele paciente ele tem que passar por outros profissionais, porque, como colocou muito bem a nossa secretária, a linha de cuidado oncológico ela é bem complexa. Então, aquele paciente ele necessita de realizar um exame pré-operatório para uma possível cirurgia. Então, ele passa por um cardiologista para fazer um risco cardiológico, ele passa por um anestesista para fazer um pré-anestésico, e nisso começa a jornada dele. Como a Fabiana colocou, muitas vezes ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem outras comorbidades que precisam ser equilibradas, ou seja, a equipe da oncologia precisa fazer o manejo clínico para que esse paciente esteja apto à cirurgia ou à quimioterapia naquele momento. E nesse período, nós temos um grupo dentro do hospital que faz o acompanhamento desse paciente, que é o que nós chamamos de navegação, que é acompanhar por onde este paciente transita em toda a rede. Ele tem que fazer uma tomografia computadorizada, então essa equipe acompanha o agendamento, o pós e a entrega do resultado do exame para o cirurgião ou para o clínico. Ele vai acompanhar todo o itinerário que ele vai passar. Ele vai precisar fazer um ecocardiograma, às vezes ele vai precisar de fazer um outro exame, um raio-x, uma colonoscopia, uma endoscopia. Então, nós fazemos esse acompanhamento nesse prazo que a Fabiana colocou dos 60 dias.
Então, dentro de todas essas especialidades, esse paciente ele vai ser preparado ou para cirurgia, ou para início da quimioterapia, ou até mesmo da rádio. Então, a equipe de médicos oncologistas fazem aí todo o estudo desse rastreamento para definir qual que é o melhor desfecho clínico para esse paciente. Então, o caminho que ele faz dentro do nosso serviço é este caminho, e um caminho sempre acompanhado com a Comissão Municipal de Oncologia. Então, são dois pares que caminham sempre juntos dentro desse desfecho, até o acompanhamento desse paciente no pós. Ele é acompanhado trimestralmente, depois semestralmente, depois anualmente, até ele ter a alta completa do serviço. E, recentemente, todos nós vimos, no mês de dezembro, nós inauguramos o serviço de radioterapia, que foi um grande ganho para a nossa saúde. Somente quem tem familiar, amigo, sabe quão desafiador é enfrentar um tratamento fora da sua residência, ficar fora e carregado com um sentimento de medo, de angústia. Então, a radioterapia ela iniciou em dezembro. Nós já temos um turno completo. Já tivemos a primeira paciente de alta da radioterapia, que é um motivo de muita alegria para a gente, de ter conseguido alcançar essa pessoa. E vamos seguindo com o aumento dos turnos posteriormente e consolidando mesmo Itabira como essa grande referência em alta complexidade, em parceria junto ao Hospital Nossa Senhora das Dores. Então, um pouco do percurso do paciente dentro do nosso serviço, e qualquer dúvida, algum esclarecimento, tem a nossa equipe técnica, né, Fabiana, que nos ajudam aí no dia a dia com a condução do serviço, e estamos abertos aí a perguntas e dúvidas. Eu queria só complementar uma fala do Alexandre, quando ele fala dos navegadores. Nós, da Secretaria de Saúde, também temos os nossos profissionais navegadores, né? Porque uma coisa é o paciente já estar no serviço do Hospital Nossa Senhora das Dores e sendo acompanhado ao longo dos anos, sejam 5 anos, dependendo do tumor, enfim. Só que também nós temos os nossos da Secretaria de Saúde, que são para aqueles pacientes, por exemplo, que evadem o serviço, né? Não continuam o seu tratamento. Então, esses profissionais, né, são enfermeiros, eles buscam esse paciente, eles buscam saber o porquê, eles trazem esse paciente para a rede de novo. Né? A gente sabe que, mesmo para uma doença tão grave quanto o câncer, a gente ainda tem paciente que desiste do tratamento. Então, é nossa tarefa e a atribuição da Secretaria de Saúde ir em busca desse paciente, é o que a gente tem feito com esses navegadores. Nós ganhamos muito com esses profissionais, porque antes, não digo nem que o paciente ficava perdido na rede, mas nós não tínhamos o controle absoluto a partir do momento que ele entrava para o serviço de oncologia. Então, o serviço de oncologia do hospital, junto com a nossa comissão de oncologia, os navegadores, eles fazem uma dobradinha muito importante para a gente acompanhar esse paciente desde o diagnóstico até o final do seu tratamento. Então, esse tratamento ele é feito em conjunto, né? O hospital não consegue fazer isso sozinho, a secretaria também não consegue fazer isso somente ela. Então, a gente é muito parceiro nesse sentido para acompanhar esse paciente do início ao fim, né? Até a cura desse paciente acontecer. Só uma pergunta, eu acho que você até respondeu, mas eu vou fazer de forma fragmentada essa pergunta, porque é o que constantemente acontece no meu gabinete. As pessoas ligam para a gente, assessoria, ou até mesmo o vereador, e perguntam: estive com a médica, um mastologista, o que for, e detectou que eu tenho um câncer X. A partir desse momento, eu percebi que ainda tem algumas pessoas que ficam ainda meio perdidas. O que eu vou fazer? Você olha na Secretaria de Saúde para mim, como que eu vou conseguir fazer esse tratamento? Neste caso, depois de ser detectado, como que essa pessoa será conduzida? Na realidade, os nossos especialistas, no primeiro momento,
ele não dá o diagnóstico de câncer para o paciente, né? Ele vai solicitar os exames, como eu disse, que são exames de alta suspeita. Então, o nosso médico lá, especialista da nossa rede, ele não vai falar assim, dona Maria, a senhora tem um câncer, agora a senhora vai para o hospital. Não. Ele pede o exame de alta suspeita, né? Esse exame confirmando, ele volta para o PSF. Ah, mas aí esse paciente perde tempo, né? Voltando ao PSF. Não, ele não perde tempo. É como eu disse, ele tem que fazer parte de uma rede de linhas de cuidado. Então, ele volta para o PSF somente para aquele médico que o acompanha, o médico de saúde da família, saber que existe uma alta suspeita. Dessa alta suspeita, ele vai ser encaminhado de forma muito rápida para a CMO, que é a nossa Comissão Municipal de Oncologia, e a Comissão Municipal de Oncologia tem até 30 dias para encaminhar esse paciente para ser consultado, e aí já em conjunto com o Hospital Nossa Senhora das Dores. Em 30 dias ele faz exames complementares para aí sim haver a confirmação de um quadro, por exemplo, que seja um câncer de útero, um câncer de ovário, um câncer de mama, enfim. Então, ele volta para o PSF justamente para que ele possa somente o médico saber que ele é uma prioridade e saber que aquele paciente, dali para frente, ele é um paciente, vamos colocar assim, todos são, né? Mas um paciente especial no que diz respeito à urgência do seu tratamento. Então, é nesse fluxo que a gente faz o acompanhamento desse paciente. Tá? Seja a conjunção das duas terapias, que a gente sabe que tem pacientes também. Pessoal, boa tarde para todos. Boa tarde, imprensa, colegas vereadores, presidente do SAI, Fabiana, diretor do Hospital Alexandre. Uma alegria muito grande, Alexandre, receber vocês aqui hoje. Esse assunto é um assunto, como bem disse o Elias Lima, não é mais tabu falar sobre tratamento oncológico. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele trouxe a informação que, no Brasil, cada ano tem mais 700 mil casos de câncer. Então, todos nós que não temos um caso na família, a gente tem um vizinho ou um amigo passando por esse problema. Eu fico muito feliz, né? Desde o meu primeiro mês de mandato, me conectei muito forte com a saúde, me empenhando juntamente com a equipe de saúde para trazer para Itabira o passe, né, o Banco de Sangue de Hemominas, depois a radioterapia também, juntamente com o Elias Lima, né, que ainda nem era vereador, já lutava também por essa causa. Vamos receber agora o upgrade, né, do aparelho que faz a radioterapia, que são 2 braços robóticos, que vão possibilitar cirurgias robóticas aqui no nosso aparelho. Ou seja, nós temos aqui hoje em Itabira um tratamento de última geração. Em qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, vai ter um aparelho do porte do nosso. Então, a gente está muito bem amparado pela parte de saúde. E político nunca... É muito raro o político, né, ser bem visto, né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê projetos que a gente deu a nossa contribuição, saindo do papel e sendo aplicado na vida das pessoas. Né? Por exemplo, a doação de sangue é um tratamento diretamente ligado à oncologia, né, Fabiana? Então, a gente fica muito feliz. Eu fiquei muito feliz na reunião que a gente fez com a secretária e com o diretor do hospital. Ele nos trouxe as informações que nos mostram que Itabira está muito bem colocado na área da saúde. Eu falo de propriedade. Estive em Belo Horizonte, em um evento, eu passei mal, senti uma dor de estômago muito forte, fui em 3 hospitais e não consegui ser consultado. Vim para Itabira para ser consultado em Itabira. Então, muitas vezes, a gente reclama do que não tem, né, do que falta, e a gente não consegue perceber o quanto que a gente tem de referência aqui em Itabira. Nós somos referência em ortopedia, oncologia agora, nós temos o ciclo completo do tratamento oncológico e com muita dignidade, porque é um tratamento de primeiro mundo. Né? É muito desafiador enfrentar um tratamento. Então, acho que nós, como os agentes públicos, o que a gente pode fazer, no mínimo, é dar condições para que os nossos munícipes, né, os pagadores de impostos, enfrentem esse desafio com o mínimo de conforto possível, né, e com um tratamento especializado que, com certeza, passa mais segurança, deixa a pessoa mais otimista, e tudo isso contribui para que a pessoa seja curada, que esse é o objetivo de todos os pacientes. Então, Fabiana,
Fiquei muito feliz, tá? Com a vinda suas aqui e com todas as informações que vocês nos trouxeram. A Vânia se inscreveu, tá? Para falar aqui, a primeira escrita vai ser ela. É só para falar uma questão, a saúde é gigante, né, gente? A gente sabe que a rede de saúde do município de Itabira ela é enorme, não só para assistência micro-regional, mas para a macro-região também. A gente sabe que Itabira ainda é um município que não faz todos os serviços de alta complexidade e nem tem que fazer todos. Por quê? Porque nós temos responsabilidades que são do município, que são do Estado, que são compartilhadas. Então, eu acho que isso é muito importante dizer. Que a saúde, né, como todos nós sempre explicamos aqui, ela é tripartite. Ela tem a sua esfera municipal, a sua esfera estadual, a ajuda do governo federal, justamente para pactuar os serviços maiores e mais caros. E a gente, claro, sabe também que o serviço da oncologia é um serviço que exige de nós a rapidez que ele merece. Então, o que a gente tem feito, muitas atitudes que às vezes ficam ou demoram, a gente tem a secretaria hoje, né? A gente tem uma ouvidoria muito ativa, e a gente busca esse paciente e, logicamente, a gente sabe que às vezes podem haver questões que passam, né, despercebidas. Isso acontece na secretaria, no próprio hospital. Então, a gente tenta o máximo, né, fazer com que a gente, de fato, a saúde é uma secretaria que não pode errar, né? Mas muitas vezes pelo volume de pessoas que nós temos hoje sendo atendidas no nosso município, e isso é algo que a gente tem que procurar sempre errar o menos possível, e quando isso ocorre, procurar corrigir para que essas pessoas tenham a assistência o mais rápido possível. Tá? Muito bem. Alguém quer fazer do público uma pergunta para aproveitar a oportunidade? Ela vai dar um testemunho, não é isso? Vai fazer pergunta? Tá. Entendi. Então, mais ninguém vai fazer pergunta? Vai fazer? Você também vai fazer? Ok. Então, vou deixar ela primeiro, depois vai o Cosmo, depois o vereador. Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vânia Nepomuceno. Quero começar agradecendo de coração a presença de cada um de vocês nessa reunião tão significante para nós, cidadãos de Itabira. Agradeço também ao vereador Marcelino e os demais vereadores, que sempre demonstram apoio e atenção a quem o procura. Sua iniciativa em promover este encontro mostra, mais uma vez, seu compromisso com a nossa população. Estamos aqui hoje porque acreditamos no diálogo e na construção conjunta de soluções. Por isso, agradecemos a presença da secretária de Saúde, Fabiana, e do diretor do Hospital Nossa Senhora das Dores, Alexandre. A ideia de criar um vídeo que muitos assistiram surgiu da urgência e da sensibilidade de dar voz a um problema real, a necessidade de um transporte digno, adequado aos nossos pacientes oncológicos. A repercussão do vídeo, com mais de 6.000 visualizações e muitos comentários no meu Instagram, @nepomucenovânia, só confirma aquilo que todos nós já sabíamos. Este tema mexe com as pessoas, toca a alma da nossa cidade e revela uma preocupação profunda da nossa comunidade. A proposta é simples, humana e necessária. Implementar um serviço de transporte porta a porta, como já acontece com os pacientes de hemodiálise. Assim, quem está em tratamento poderia sair de suas casas diretamente para o Centro Oncológico do Hospital Nossa Senhora das Dores, com segurança, regularidade e dignidade. Agora, peço que imagine por um instante o impacto de receber o diagnóstico de câncer. É como se o chão se abrisse. É medo, incerteza, fragilidade. E mesmo assim as pessoas precisam reunir força para enfrentar uma rotina de consultas, exames, procedimento, uma batalha diária. É nesse momento que o apoio da comunidade e do poder público e das instituições faz toda a diferença. Sabemos que muitas mulheres ainda enfrentam o abandono de seus companheiros quando descobrem a doença. É verdade que conquistar um centro oncológico em Itabira foi um enorme avanço. Todos nós reconhecemos isso, mas também sabemos que depois do diagnóstico, cada dia vale ouro. O acesso rápido às consultas e o início do tratamento pode mudar totalmente a história de uma vida. Por trabalhar diretamente com o público e conversar diariamente com muitas pessoas, escuto o relato de
que parte o coração. História de gente lutando não só contra a doença, mas contra a falta de recursos e a dificuldade de locomoção e exaustão física e emocional. Mesmo quando o paciente consegue o benefício do INSS, a situação financeira continua difícil, porque o tratamento é longo, exige cuidados constantes. Muitos não encontram medicamentos nas redes públicas e precisam comprá-los por conta própria. A alimentação precisa mudar, frutas, produtos específicos, uma dieta equilibrada, e isso pesa no bolso, sem falar nos gastos com transporte, táxi, Uber, ônibus ou até pela dependência da boa vontade de terceiro, especialmente quando o paciente precisa comparecer ao hospital várias vezes por semana. É por isso que estamos aqui hoje, porque um serviço de transporte especializado não é conforto, é necessidade, dignidade, é cuidado, é vida. Implementar esse serviço seria um gesto de humanidade e respeito, seria estender a mão a quem já está enfrentando uma das maiores batalhas de sua vida. Seria garantir que ninguém deixe de fazer seu tratamento por falta de condições ao chegar até o hospital. Muito obrigada a todos vocês pela presença, pela escuta e pela esperança que possamos juntos transformar essa necessidade em realidade. Obrigada a todos. Com a palavra, o senhor Cosme Ferreira. Pode usar o meu aqui. Quem tem a pergunta? Quem perguntou? Tá que leu tão rápido. Essa leitura é fazendo um apelo. Nós já tínhamos um transporte previsto para todos os pacientes que fazem uso da radioterapia em Belo Horizonte. Então, não só a casa de apoio em Belo Horizonte, nós tínhamos essa casa de apoio nós temos, né? Essa casa de apoio para acolher o paciente que assim desejasse ficar lá pelo seu tratamento todo da radioterapia, mas também nós tínhamos os pacientes que iam e voltavam todos os dias com esse transporte. Para a gente fazer uma proposta de um transporte municipal, a gente precisa de outros levantamentos. E esses levantamentos, eles não são feitos só pela Secretaria de Saúde. Então, é um empenho, tá, Vânia, que aqui eu me comprometo da gente começar a fazer essa análise, né? Tá bom? Muito bem. Falar? Senhor Cosme. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, boa tarde, secretários, vereadores e demais. A pergunta é o seguinte, com quanto tempo, desde o tratamento, vocês falaram aí, o tempo máximo e o mínimo para o tratamento, para iniciar o tratamento? E se há também, quantas pessoas hoje fazem tratamento oncológico em Itabira, que são de Itabira? E quantos que são fora, mais ou menos, que são da região que vem para cá? Vocês têm um número, assim, de cor? De Itabira? Que a gente... Esse é 50% de valor, a de gente números. não tem um número Você fechado, mas a gente pode passar para vocês. E a outra questão é a seguinte, o PSF é a porta de entrada, seria, né? Sim. Há um trabalho preventivo, por exemplo, já fazer preventivo, igual nós homens fazemos preventivo, as mulheres fazem preventivo para a rede pública, né? A gente, no caso, faz para particular, sim, mas tem esse tratamento preventivo para evitar já chegar lá com esse problema? Tem. Hoje é um grande desafio, eu falei isso na reunião que nós fizemos aqui, é um grande desafio ainda a gente levar a população para a prevenção. Então, a gente faz campanhas, por exemplo, não só, tá? Campanhas que eu falo até internas dessa população. Então, a gente acompanha os pacientes, por exemplo, para fazer os exames de rotina, como os exames de colo de útero, né? As mulheres. A gente ainda tem muita dificuldade de levar as mulheres, às vezes, por um medo, né? Pelo medo de diagnóstico e até ainda por um tabu, né? De se submeter aos exames. Mas esse número ele tem crescido, né? As mulheres têm se prevenido mais. A gente tem hoje no município 2 mamógrafos, né? E agora 3, com o que chegou no Hospital Nossa Senhora das Dores para nos ajudar nos diagnósticos em relação ao câncer de mama.
Nós temos os médicos especialistas aí, que são inúmeros, sejam eles no CEAI, seja no Hospital Municipal, seja no próprio Nossa Senhora das Dores, que também pedem os exames preventivos. Hoje a gente já tem uma faixa etária, por exemplo, para fazer diagnósticos diferenciais de câncer de mama a partir dos 40 anos, né, que antes não era, antes era uma faixa etária muito superior a isso. Então, a gente tem, como diz, tentado fechar o máximo possível para a gente chegar, se não numa prevenção, que é o nosso sonho na realidade, mas também no diagnóstico precoce. Então, a gente tem feito isso. Sobre a sua primeira pergunta, a gente tem 30 dias, né? O sistema público tem até 30 dias para a primeira consulta oncológica e depois até 60 dias para iniciar o tratamento, seja a quimioterapia ou radioterapia. Só mais uma pergunta, como foi lido pela Vânia aqui, uma das grandes dificuldades do paciente é os custos também, com a alimentação que tem que mudar, com remédio. Esses remédios para o tratamento oncológico, eles são da rede pública, metade, pelo menos, é da rede pública, são muito caros, você sabe me falar? Você está falando em relação aos remédios, por exemplo, a prevenção de náuseas, isso... Não, o tratamento todo é feito pelo SUS, né? Todo feito de forma gratuita. Não. O tratamento, se você iniciou, você tem preconizado uma droga, o SUS ele cobre tudo, né? Exatamente. Palavra ao vereador Renan Lacerda. Pessoal, eu quero aqui, de pé, né, cumprimentar a secretária de Saúde, Fabiana, meu amigo Alexandre, a pessoa do nosso vereador Elias Lima, aí, que está conduzindo a reunião. Quero cumprimentar todos os demais vereadores, por presente, imprensa. Está aqui hoje, Fabiano, falando um pouco de saúde e dando um pouco mais de conhecimento às pessoas que estão aqui presentes, aqueles que estão acompanhando através da rede social, é muito importante. Eu sei o trabalho e tenho uma admiração muito grande por vocês da saúde, especialmente as enfermagens, né, os profissionais da enfermagem, e dizer que a gente sabe o trabalho que vocês do Hospital Nossa Senhora das Dores, do Carlos Chaga, da Secretaria de Saúde, têm empenhado aí para ter uma saúde de excelência. Sabe que é difícil, mas a gente tem visto a anuência de vocês aí frente à saúde. E eu, como presidente da saúde, da Comissão de Saúde dessa casa, eu sempre tive uma participação ativa, principalmente tentando ajudar e fazer a diferença. Recentemente, agora, esses dias, nós destinamos uma emenda de 250 mil para a oncologia, né, do nosso deputado, na verdade, do nosso secretário Igueto, juntamente com o nosso deputado Zé Viola. Nós estamos trabalhando aí junto com o Alexandre, com o hospital, uma verba de custeio de mais de 4 milhões para o hospital, por questão da cozinha do Hospital Nossa Senhora das Dores. Então, é uma participação que a gente tem feito. E eu, por ter lá na minha casa, tenho minha esposa que é enfermeira, tenho minha filha que está no 6º período de medicina, eu quero, nessa casa aqui, junto com os colegas vereadores, fazer a diferença, dar uma qualidade de vida melhor para a população. Por isso que a gente se entrega todo dia como parlamentar, fazendo diferença, buscando sempre o diálogo com a Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que as demandas são muitas e as pessoas que estão lá precisando da gente, a gente tem que ter a sensibilidade. E é o que eu peço hoje, todos vocês da Secretaria, ao hospital, aos PSL, às UBS, né? Que as pessoas realmente tenham carinho com essas pessoas que realmente precisam. É isso que faz a diferença. Senão não teria sentido a Fabiana como secretário, o Alexandre como administrador, nós como parlamentar aqui. Então essa é a diferença. É cada um contribuindo um pouquinho para que as pessoas realmente tenham uma qualidade de vida melhor. E é isso que eu quero continuar fazendo. E eu sempre digo aqui nessa casa, o trabalho não pode parar e a gente tem que continuar todos os dias fazendo a diferença. Obrigado. E eu quero dizer, o Reinaldo, que pelo menos os que aqui estão presentes, né, são vereadores extremamente preocupados com a saúde. Eu recebo ligação pelo menos umas 2 ou 3 vezes de cada um aqui por semana. Eu tenho dúvida que é mais ou menos isso. Preocupado com a população, preocupado com a saúde da população. E no que a gente pode correr atrás
dos diagnósticos diferenciais, do atendimento com urgência, a gente tem feito. Como você mesmo disse, saúde não é fácil. E lidar com a dor do outro é mais difícil ainda, quando ela não é nossa. Então, a gente procura sempre dar... vocês são os nossos braços também quando se diz de saúde. Então, nosso agradecimento aqui da Secretaria de Saúde, eu não tenho dúvida que vocês também trabalham ao nosso favor, podendo localizar os problemas aí nesse município. Com a palavra, vereador Didido Cauticano. Boa tarde para todos, Fabiana, Jordano está aqui não, né? O pessoal da imprensa, que está nos assistindo e ouvindo através das redes sociais, sempre agradeço a vocês, né? E por presente, né? Especialmente para Fabiana, nossa secretária, o Alexandre, nosso amigo Gerson, né? Não deu para trazer o Gerson hoje, não? Como diz a Fabiana aí, o tanto que nós ligamos para vocês, e eu pedi a palavra com esse objetivo, Fabiana, para agradecer a vocês. Quando a família passa aperto lá, na hora do desespero, eu sei que eu mesmo passei por isso aí antes de eu estar com o vereador. Papai sofreu infarto, antes de você, entendeu? Só Deus sabe o que a gente passa. Procurar ajuda até, quer dizer, Papa, Presidente da República, todo mundo. Você quer ajuda. Então, eu sei que vocês passam. Então, as famílias têm acesso a gente, né, Juba? Então, eu disse, por favor, meu tio, alguém da minha família, o que você consegue fazer? A gente liga para o Fabiano, liga para a gente fala brincando, incomoda, né? Mas nós estamos aqui para isso aí, né, Fabiano? E, beleza, capoeira? O Alexandre, o Gerson, por favor, essa família desesperada aqui. Aí, eu sei que vocês fazem o possível e impossível. Eu sei que, na hora do desespero, a família, eles querem a resposta rápida. E nem sempre do jeito que eles gostariam que fosse, né? E já teve vezes também que família estava aqui em Itabira, estava em Belo Horizonte, quer dizer, e precisou de... Ele teve que voltar no médico segunda-feira, liguei para a Fabiana, lá em BH, minha Fabiana conseguiu, na casa de apoio, né, Fabiana? Eu te agradeço muito por isso aí. Então, é isso aí. Então, eu queria agradecer vocês. E tomara que, como diz o Reinaldo Lacerda, a gente sempre quer melhor, né? Que atende melhor as famílias que nos procuram, né? E nessa hora aí não é politicagem, não, é política pública. Né? Politicagem é quem quiser fazer para lá, que faça. No nosso caso aqui, a família nos procura, a gente traz essa dor para a gente, liga para você, principalmente vocês, atende a gente sábado, domingo, feriado, não existe, até de férias, né, Fabiano? Então, eu agradeço muito a você, o Gerson, tá? Manda um abraço para mim, tá, o Alexandre? E é isso aí. Então, muito obrigado a todos. Presidente, obrigado pela palavra. Tenho um excelente tarde a todos vocês, pessoal. Muito obrigado. Palavra o vereador Júlio Contador. Senhor presidente, boa tarde a todo o público presente, profissionais da imprensa, nosso diretor do hospital Alexandre, a secretária Fabiana. Agradeço a eles, né, essas autoridades, vamos dizer, da saúde aqui presente, dando uma informação tão riquíssima, né, para a sociedade itabirana. Eu acho que é mais que merecida esse diálogo, né, direto com a população, através da Câmara, chega em vários locais de nossa cidade, até fora de nossa cidade, por meio dos meios de comunicação do rádio, YouTube e tudo mais. Então, assim, a saúde, a gente pode dizer que é o melhor plano que nós temos neste tratamento, é o SUS, né? Você tem uma entrada lá, então, pela UBS, pelo conhecido PSF, e depois se termina no hospital, que é credenciado ao SUS, que tem um tratamento a rigor, né? E atendendo toda a demanda. Então, é muito gratificante a gente poder estar aqui, levando essa informação aos usuários, às pessoas que, às vezes, ficam tão sensíveis quando recebem diagnóstico, mas também tem todo um apoio da sociedade, da família, o apoio da assistência, né? O apoio de entidades organizadas, como o Ocoviva, que temos aqui em Itabira. E, na reunião última que nós tivemos aqui na última semana, nós pudemos ouvir, né, tanto o diretor como também a secretária de saúde, Fabiana, e lá eu fiz uma pergunta muito usual, principalmente nos escritórios de contabilidade e advocacia, quando se trata de pessoas que são diagnosticadas com o câncer, né, que seja qual for seu risco, e lá eles recebem informação, um documento, né, um atestado, por exemplo, de 30, 60, 90 dias ou mais de afastamento, e aquele documento não iria com o código de identificação da doença.
Então, a Fabiana esclareceu muito bem, é criado um protocolo e agora será orientado. Então, quer dizer, o paciente ele não perde tanto tempo mais quando tem que fazer uma prorrogação de um benefício, né, quando o documento vai por completo. Então, foi questionado isso e foi esclarecido na última reunião, né, Fabiana? E os médicos passam, ou já estão fazendo, né, a identificação no atestado médico, colocando, então, inserindo, então, no documento o código de identificação da doença. E isso ajuda muito na questão do diagnóstico do momento e também em caso de prorrogação, que às vezes pode haver se houve um agravamento ou não da doença, e se prorroga ou não também o afastamento. Então, é muito importante isso. Muito obrigado pela presença de vocês, esclarecedoras, né, todas as falas, e nós estamos também às ordens aqui na Câmara. Obrigado. 30 segundos, vereador Didido Caudicano. Eu ia me esquecendo, pessoal, boa tarde novamente. Eu gosto de falar sempre, quando os vereadores viajam, tá? Fabiana, Alexandre, por exemplo, quando a gente viaja, sempre tem objetivo, claro, né? Então, que você nos procura, Didi, precisamos de emenda para tal área, sabe? Que, por exemplo, família Portela, língua Portela, a lei Portela, eu sei que tem ajudado, isso aí há mais de 10 anos, né, gente? Então, e também todos os vereadores que com seus deputados, mandam emenda para Itabira. Então, independente de partido, né, trazer emenda, trazer dinheiro para Itabira, poder dar condições do pessoal trabalhar, né? Então, a gente fica muito feliz com isso aí, preciso pedir a palavra aqui, tá? Então, obrigado a todos os vereadores aí, que esse é o nosso objetivo, trazer recursos para a nossa Itabira. Obrigado novamente pela palavra, presidente. É isso aí. Ela falou sem microfone, mas eu vou repetir aqui. Ela falou que a saúde é a partidária. Então, por mandar recurso, que a saúde recebe, né, Fabiana? Então, eu queria agradecer ao Alexandre Machado pela presença. Você vai falar também? Só uma pergunta. Animou a falar todo mundo agora. Alexandre Coelho. Mas animou, então tá bom. Vereador Bernardo Rosa. Boa tarde a todos. Vou ser muito sucinto aqui, né? Dispensar um pouco da formalidade, todo mundo já foi cumprimentado. Fabiana, porque muita gente também nos procura e receosa do fluxo, né? Você falou a questão do fluxo, e porque alguns políticos também se gabam de um sentido de que eu consigo uma vaga de consulta ou uma vaga nesse fluxo aí e você não consegue porque eu tenho influência política, né? Só para esclarecer a população, porque muitas vezes que nos procuram que a gente não tem acesso e nem condições, nem competência, nem autoridade para tanto, né? Porque até eu acho, porque se eu tiver um familiar ou conhecido ou um cidadão que está aguardando 6 meses, 1 ano, uma consulta, um tratamento médico, né? O Joaquim está aguardando, aí vem o João e o político X fala assim: João, consigo a vaga para você, quer dizer que pegou a vaga do Joaquim. Então, queria só saber se esse fluxo é o sistema do SUS Fácil, que é um fluxo que ele obviamente pode ter alguns critérios talvez de relevância, que dentro de um fluxo normal ele pode ser antecipado. Se há isso, e esse fluxo, se ele é normal, e quem é o gestor desse fluxo? Obrigado. O que o Bernardo está perguntando, eu acho que tem mais a ver com o SUS Fácil, né, pelo que eu estou entendendo. Ou também aos serviços que Belo Horizonte oferta via TFD, também é uma pergunta. A gente gostaria muito, viu, o Cosme, que o vereador, seja ele, né, um representante aí do Legislativo, não utilizasse desse termo, né, ter vantagem sobre algum tipo de vaga. Por que eu falo? Porque hoje a saúde, o SUS, na realidade, ele tem diretrizes, e uma delas é a equidade, né? Que a gente deveria fornecer o serviço a quem mais precisa, e não a quem conhece o vereador ou quem eu conheço o deputado. Então, hoje, a regulação via SUS Fácil é essa regulação que tanto nós, Secretaria de Saúde, apanhamos, né? Por exemplo, quando temos um paciente no hospital que o município não oferta esse serviço. Por que não oferta? Porque o município ele não é obrigado a ofertar todos os serviços de saúde. A gente tem, como eu disse agora há pouco, os entes municipais e os estaduais,
que são entes que são comprometidos a ofertar serviços de maiores complexidades. Então, Fabiana, o vereador ou o deputado vai conseguir essa vaga. Eu muito me assusto quando eu ouço isso. Por quê? Porque essa vaga ela é regulada por médicos, essa vaga ela é regulada por pessoas que entendem que o João tem a prioridade pelo José porque ele tem um diagnóstico mais urgente do que o José. Então, a gente fica assustado quando isso ocorre. Mas a gente entende também que a colaboração, por exemplo, de vereadores, né, e todos eles se dispõem a nos ajudar por emendas ou por alguma articulação, né, com o governo federal, isso é muito bem-vindo. Agora, ter a interferência na regulação de um paciente que está em estado crítico, isso nos assusta, porque isso quem faz hoje é a Sint-BH, eles que regulam, médicos que estão acostumados com a urgência e que sabem a prioridade de cada tipo de doença. Então, é isso que eu quero reforçar mais uma vez aqui. O máximo que, pelo que eu tenho percebido, o máximo que a cidade consegue fazer é o médico descrever de forma bem correta para que o médico da regulação do SUSFASO possa entender. Seria isso? Os nossos laudos do SUSFASO, sejam via pronto-socorro, seja via Hospital Carlos Chagas ou o Hospital Nossa Senhora das Dores, ele é alimentado por um médico que entende aquele diagnóstico. Então, a gente preconiza a cada 12 horas a alimentação daquele laudo e também, por que não fazermos a busca enquanto médico, ligando para os serviços, querendo esclarecer melhor o caso, isso a gente faz. A gente busca o que é melhor para o paciente, mas não há interferência política dessas vagas. Isso a gente realmente, como eu disse agora há pouco, nos assusta bastante. Tem réplica, vereador? Tem não? Então tá bom. Eu gostaria então de agradecer o nosso querido Alexandre Coelho e sempre cortês, né? Eu fico feliz, sempre cortês quando a gente convida. O Alexandre sempre, não só quando convida, quando eu tenho dúvida também, da mesma forma a Fabiana tem uma paciência tremenda com a gente. O Alexandre é uma paciência muito grande. Eu fico feliz porque, à medida que a gente vai conversando com vocês, a gente vai aprendendo e passando para a comunidade. E, ao mesmo tempo, a gente vai passando a informação correta, porque isso preocupa, a Fabiana preocupa a gente também saber que alguém consegue ligar para o secretário de Estado de Minas Gerais para poder resolver um problema de alguém. Eu acho que não precisa nem de secretário de Estado de Saúde mais, né? Porque o de Estado já está resolvendo tudo. Mas, enfim, quero agradecer por ser sempre solícito e eu queria saber da secretária Fabiana se ela ainda pode ficar por um instante para trocar uma ideia com a gente sobre a questão do Código Sanitário. Se pudesse dar uma dica para a gente. Na verdade, não foi para votação, mas a gente, como os códigos, né, das cidades, na grande maioria estão ultrapassados, é um momento de a gente colocar isso em exposição para trocar de informação, seja código de postura ou qualquer outro código. E o de postura da nossa cidade parece que tem mais de 20 anos ou 30 anos aí, sem revisão, e é preciso a gente conversar sobre. E, nesse momento, a gente está em um processo de conversação sobre o Código Sanitário. Se você puder ficar mais um instante, falar um pouco para a gente. Se alguém tiver dúvida, é o momento necessário para fazer as devidas perguntas. Aproveitando que eu vi que tem mais pessoas aqui da saúde, eu acho que é o momento ideal para essa explanação. Pode ser? Então, tá bom, então. Só agradecer, viu, gente? Obrigada. E a Secretaria de Saúde, não só a pessoa, né, Fabiana, mas todas as meninas da minha equipe que respondem por mim, que são a minha fala. Eu gostaria de deixar aqui aberto a qualquer esclarecimento. A gente está sempre de portas abertas. Não, agradecer a participação. Uma filosofia da Irmandade é ter esse acesso mesmo, trazer informação, clareza, agradecer as meninas, a oncologia para a Irmandade, para a secretaria, é uma menina dos olhos, a gente tem um carinho muito especial,
Nós até renomeamos o nosso serviço chama Elo, chama Esperança e Luz na Oncologia, que é para trazer mesmo essa preocupação com esses pacientes que passam por esse tratamento que é muito dolorido. E estou à disposição sempre que precisarem para trazer, junto com a Fabiana, agradecer a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, que nos ajuda a construir cada dia mais um serviço mais forte, mais robusto. Vocês vão ver lá na frente que nós vamos trazer um outro acelerador linear, porque essa demanda da radioterapia vai crescer em poucos anos. E quando foi feita a construção do prédio, já foi deixado um espaço para um segundo acelerador linear, visto como que Itabira é estratégica no enfrentamento do câncer. Então, nós temos esse projeto que saiu do papel, esse sonho realizado, e que para frente vai trazer ainda mais serviço, e isso é muito bom para a população. Então, fica aí o meu agradecimento, a parceria, a busca por emendas parlamentares, isso auxilia muito no serviço, e podem contar sempre conosco. Nós temos o Núcleo de Apoio à Oncologia, que é o NAU, temos lá 2 assistentes administrativas e uma enfermeira que fazem todo esse esclarecimento dos exames, do acompanhamento, trazendo aí uma acolhida maior. Então, mais uma vez, Marcelino, todos os vereadores, muito obrigado. Obrigado, viu, Fabiana? Muito bem, muito obrigado.